Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 7, ele é categórico em dizer na parte B, o que ensina, haja dedicação no ensino. É importantíssimo nos dias atuais que nós estamos vivendo em trazer ensinamento quando se trata na área doutrinária. É muito importante para você estar sempre consciente e ciente que parte dos textos sagrados da Bíblia Sagrada ela está sendo revogada, tendo em vista que fica totalmente dificultoso para você que é professor, para você que ensina, assim o aluno venha saber o que é certo, o que é errado. Seja bem-vindo a mais um tema importantíssimo da Palavra de Deus. Nessa oportunidade estaremos trazendo textos aqui revogados para que você venha estar consciente e ciente acerca de algumas Bíblias que isso está acontecendo. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus, é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira. Meu carinho, meu respeito em especial a você que é pastor, a você que ministra a palavra de Deus, seja bem-vindo a mais um estudo importantíssimo. No capítulo 16, verso 24 de São Mateus, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser seguir após mim, renuncia a si mesmo. A palavra discípulo é aprendiz de Jesus. Devemos observar um detalhe importante que há pessoas que ele aprende com o homem e há pessoas que ele aprende com Jesus. E quando falamos em aprender com Jesus, eu vou para o capítulo 5 e verso 39 do Evangelho de São João, que Jesus é categórico em dizer: examinais as Escrituras, e cuidei de ter nela a vida eterna, porque é ela que de mim testifica. Examinar as Escrituras é importantíssimo, tendo em vista que poucos hoje estão examinando as Escrituras, porque ela é toda, olha só, toda a Escritura Sagrada ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir com justiça. Ou seja, há homens injustos, como também há homens justos. Mas, porém, mesmo sendo ele homem justo, ele não é apto para ensinar. Porque, na verdade, quem ensina, ele tem que se dedicar ao ensino. Ou seja, ele tem que se dedicar aos 66 livros, principalmente quando se trata de Bíblia Sagrada para a área doutrinária das 3 partes do corpo, para se cumprir capítulo 5, verso 23 de 1 Tessalonicenses. E o mesmo Deus vos santifica em tudo. Olha só, em tudo. Quando falamos em discípulo, voltando eu no verso 24, capítulo 16 de São Mateus, a palavra discípulo é aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que ele aprende com Jesus. Mas, porém, Jesus deixou a sua palavra para nós sermos instruídos e para nós venhamos aprender pela a sua palavra. Ter um cuidado, é importantíssimo esse cuidado, ter ele. Por quê? Há homens, como há mulheres, que eles não são aptos para ensinar. Ou seja, não deixando ele, não deixando ela de ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Porque quando fala em ensinamento, tem que haver uma mensagem mais veemente, uma mensagem mais aberta, uma mensagem mais demonstrativa, mostrando ao ouvinte o que é certo, o que é errado, não em teorias, mas dentro de versículo. E quando falamos em versículo, me preocupei, muito me preocupo, porque no verso 31 do capítulo 8 do Evangelho de São João, o texto original é esse. Disse Jesus ao judeu, olha só, se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Por que ele falou isso?
Porque os judeus, principalmente a maior religião daquela época, que eram os fariseus, eles tinham seus ensinamentos. E porém, eles estão debaixo da lei de Moisés, para se cumprir, capítulo 23 e verso 1 de São Mateus, Jesus com seus discípulos, claro, os discípulos iam atrás de Jesus, mas porém o doutor da lei estava sentado na cadeira de Moisés, trazendo sobre a lei. Como Jesus veio debaixo da lei, ali os discípulos conheciam mais a lei do que o próprio Jesus Cristo. Os discípulos conheciam mais a lei do que os ensinamentos de Jesus Cristo, que Jesus ensinou a eles. Mas, porém, eles prestou atenção. E Jesus não proibiu eles de prestar atenção no doutor da lei que estava falando acerca da lei de Moisés. Não. Simplesmente Jesus, olha, presta atenção. Pare, ouve, mas não procede segundo as suas obras, porque as obras deles eram má. E isso nós temos que observar nos dias atuais, porque no verso 31 do capítulo 8 do Evangelho de São João, há Bíblias que estão sendo revogada esse texto, que a qual assim está escrito. Disse-lhe Jesus ao judeu: se permanecer nos meus ensinamentos, sereis os meus discípulos. Só que esse texto não é original, não. A palavra ensinamento, eles colocou tirando as minhas palavras, porque existe a minha palavra e existe a palavra de Jesus. Agora, como Jesus não está aqui em corpo, alma e espírito, mas, porém, ele deixou para nós o quê? Os 66 livros, que é a Bíblia Sagrada. Então, quer dizer o quê? Se eu pegar ensinamento, eu posso trazer um ensinamento. E esse ensinamento vai ao coração, vai ao ouvido do ouvinte, e eles vão aprender comigo, e não com a palavra. Então ele passa a ser o quê? Discípulo meu, e não discípulo de Jesus. Mas, se eu trazer um ensinamento, mas usando a palavra de Deus, como ela é no seu texto original, o ouvinte, o aluno, ele vai ouvir, eu como embaixador, eu como ministro, eu como representante da bendita e santa palavra de Deus, mostrando o original dos textos, não trazendo discípulo, um povo para mim, não, mas trazendo um povo para dentro da Bíblia Sagrada. E se eu trago um povo para dentro da Bíblia Sagrada, eu, literalmente, estou trazendo um povo para Jesus Cristo, trazendo um povo para o reino de Deus, e não um povo somente para a casa de Deus ou um povo para mim. Olha só o que diz Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 17 e verso 17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A verdade não está em mim. Não. A verdade não está quem ensina. Não. Agora, volto eu para o verso 31 do capítulo 8 do Evangelho de São João. Disse-lhe Jesus aos seus discípulos. Disse-lhe Jesus ao judeu: se permanecer nas minhas palavras, agora presta atenção, Jesus pega ele que é a palavra, e pega o judeu e joga para ele. Olha, judeu, eu vim para o que é seu, e os seus os rejeitaram. Capítulo 1 e verso 11
do Evangelho de São João. Eu vim para vocês, eu sei que vocês vão me rejeitar, mas se permanecer na minha palavra, Jesus jogou para ele. Verdadeiramente sereis meu discípulo. O judeu iria seguir a Jesus Cristo. Agora, a Bíblia revogada, esse texto, que a qual ele tirou minhas palavras e colocou ensinamento. Agora, deixo Jesus, falei agora, pego eu. Se permanecer no meu ensinamento, agora quem garante que o meu ensinamento é certo ou errado? Quem garante que eu esteja ensinando um rebanho, ensinando um aluno, ensinando um novo convertido que vai se batizar, certo? Ele vai o quê? Crer em mim e não na palavra de Deus. Ele vai crer em mim, não em Jesus Cristo. E eu vou pôr Jesus Cristo como cabeça para ele, como centro das atenções espiritual dele. Mas ele sem entendimento, ele vai viver no erro, praticando o erro. Por quê? No verso 32 do capítulo 8 de São João, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, quem é que liberta o homem? A verdade. E a verdade está em quem? Em Jesus Cristo. Em quem? Na sua palavra. Agora, se eu trago os ensinamentos, mas quem garante que o ensinamento que eu estou dando é verdadeiro? Quem garante que o ensinamento que você está dando é verdadeiro? Aí vem o quê? As teorias. E aí a pessoa não consegue entender, porque ele afirma a sua fé não na palavra de Jesus Cristo. Porque o que está ensinando não tem um bom respaldo bíblico, não é um professor de Bíblia, não tem versículos. E quando cita os versículos, não presta atenção que o texto está totalmente revogado. Por quê? Capítulo 15, verso 3 do mesmo Evangelho de São João, Jesus diz: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Uma coisa é eu falar. Uma coisa é eu ouvir uma pessoa que está dando ensinamento falar. Agora, outro é eu ouvir Jesus falar. Mas espera um pouquinho. Eu já vou aí para 26 anos de fé. Eu nunca vi Jesus em carne, em corpo, alma e espírito. Como que ele vai falar? Aqui está, ele falando conosco, através da sua palavra. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado? Ou seja, se eu falar eu mesmo, de mim mesmo, a pessoa não vai se limpar, porque os meus ensinamentos não têm efeito. Mas a palavra de Deus nos textos original tem efeito. Por que hoje muito não se liberta? Adentra na casa de Deus e não consegue se libertar. Por quê? Por causa dos ensinamentos de homens e mulheres e não pela palavra de Jesus Cristo. Porque existe o ensinamento do homem e da mulher. No ensinamento do homem e da mulher, aí entra o que tem, aí entra as suas teorias, o aluno não pode perguntar, se pergunta ele não sabe responder, ela não sabe responder, e o aluno vai aprender com o homem ou com a mulher, e não vai aprender com Jesus, porque ele não é representante de Jesus, ela não é representante de Jesus. Porque todos os discípulos de Cristo, ele aprende com Jesus e não com o homem. Que existe o discípulo do homem e existe o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele procura literalmente a Bíblia Sagrada nos textos original, procura saber o porquê, o que vai ao profundo. Agora o discípulo do homem procura seguir o homem, não a Jesus. E esse cuidado nós temos que ter. Porque o verso 36 do capítulo 8 do Evangelho de São João, Jesus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Olha aí,
Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. É ele que tem o poder de libertar. Mas ele só liberta a partir do momento que um aluno, ou seja, um novo convertido, um ouvinte, um auditório, ele está sendo ouvido a palavra de Deus pelo que está ministrando ou está dando o estudo nos originais dos textos da Bíblia e com versículos citados mostrando a verdadeira e a realidade da Bíblia Sagrada para que ele venha o quê? Se alimentar. Porque a Bíblia, ela, no seu original, nos seus textos originais, ou seja, no seu contexto todo, ela adentra dentro de mim, adentra dentro do homem, adentra dentro da criatura humana, e ela frutifica, ela esmiuça, ela transforma, ela liberta, enfim, é algo espetacular, é algo que nós não entendemos, não compreendemos, porque ela é vida. Ela é vida. E tudo que é vida, ela frutifica. Ela não morre. Ela permanece de eternidade para eternidade. A Bíblia, ela não pode morrer. De maneira nenhuma. Estão procurando assassinar a Bíblia. Será que esses homens, essas mulheres não têm temor a Deus? Que estão revogando os textos originais da Bíblia? Tentando matar o que é vivo e não consegue, jamais vai conseguir, porque Jesus, ele vive de eternidade em eternidade. Por isso, amados, cuida, vai ensinar, olha o texto, pesquisa as outras Bíblias, vê se realmente, mas eu não tenho entendimento, procura alguém que tenha entendimento. Procura alguém que possa orientar. Você vai ensinar um auditório, vai ensinar um rebanho, vai ensinar um povo. Esse povo, ele tem que aprender, eles querem aprender, eu quero, eu preciso. Porque cada um tem a sua vocação. Como pode? Até esse dia, saindo um pouquinho fora dos textos, eu entrei em um comentário, que a gente sempre entra em comentário com alguns irmãos que fazem algumas perguntas, e eu peguei as coisas terrenas para a pessoa entender as coisas espirituais. Pode, porventura, um motorista de carro pequeno dirigir um bitrem? Qual é a vocação dele? Qual é a carteira que ele tirou de motorista? Ele tirou carteira para carro pequeno. Agora, como que ele vai adentrar dentro de um bitrem e vai andar por esse Brasil afora? Ele vai correr risco de vida e levar centenas e dezenas de pessoas a correr risco de vida, porque ele não é apto para dirigir um bitrem. Assim é quem ensina. Quando fala ensinamento, a pessoa tem que ser apto para ensinar. Porque quem está ali para ouvir tem que ouvir vida, não teoria. Então, se não é apto para ensinar, assenta, ouve, aprende. Porque toda a lei, nós sabemos disso, que jamais uma pessoa vai conseguir entrar numa aula de motorista e já lá eles vão dar uma carteira, pega a bitrem e vai embora. Não! Porque ali ele sabe, o instrutor sabe que ele está correndo risco de vida e todos quanto estão ao seu lado, atrás, na frente, está correndo risco de vida. Então isso é amor que ele tem, tanto pelo aluno, como também para os demais e pelo seu próprio trabalho. Assim somos nós quando vamos ensinar. Nós temos que aprender isso. Primeiramente, a amar as Escrituras Sagradas. Primeiramente, a se dedicar para a Bíblia Sagrada.
primeiramente, a aprender para depois nós ensinar. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos ilumine. Que assim continuamos aprendendo mais e mais acerca da palavra de Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.